E a vida é um eterno recomeçar. E eu venho trazer junto com essa frase o arquétipo da fênix. A fênix, que é uma ave linda, vermelha, poderosa, que ela morre, queimada e ressurge das cinzas. Ela vence a morte, ela traz o recomeço. Na verdade, a morte é uma transformação. E eu vim trazer uma reflexão sobre isso. Precisei ficar um tempo em silêncio, mas é um silêncio da alma. Quando a gente escolhe o despertar de consciência, quando a gente começa a passar pelos processos de autoobservação, da observação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos padrões, dos nossos paradigmas, e a gente começa a fazer esse autorresgate, chega uma hora que parece que nada mais faz sentido. E eu passei por esse processo há pouco tempo de que parece que nada mais faz sentido para mim. Coisas que eu acreditava, coisas que eu gostava, situações, pessoas. É como se tivesse perdido um pouco a referência. E aí hoje me veio, o meu eu superior me trouxe, a fênix, para me mostrar que o que eu tô passando é um recomeçar, É como se um velho eu estivesse se despedindo para um novo eu se incorporar completamente, a uma nova consciência, porque estamos a todo momento mudando de consciência, mudando a nossa maneira de pensar, nos tornando mais conscientes de tudo que nos acontece, de tudo que ocorre à nossa volta, com relação ao trabalho, com relação à família, com relação a questões pessoais, questões amorosas, amizades, tudo. Quando você não está nessa presença, você simplesmente é levado pela vida. E eu venho trazer essa reflexão de que quanto mais buscamos o autoconhecimento, quanto mais buscamos quando você quer saber quem é você, o que você gosta, o que te move, o que te faz feliz, em que você acredita, E quanto mais a gente mergulha nisso, a gente vai tirando camadas de coisas que a gente não enxergava, que atrapalhava a nossa visão, a gente vai tirando esse descascar da cebola. E aí a gente vai mudando a todo tempo de consciência. Então, a consciência que eu tinha há 2 anos atrás não é a mesma consciência que eu tenho hoje. O que eu acreditava lá não é a mesma coisa que eu acredito hoje. Quando nós nascemos, a gente não tem uma página em branco como várias pessoas pregam. Não. Primeiro, porque nós somos feitos de átomos e tudo é feito de átomo. Assim como é em cima e embaixo, assim como é fora dentro, o cosmos é feito de átomos. Deus é feito de átomo. Deus está em nós. Então, quando a gente nasce, existe um campo eletromagnético em torno de cada um de nós. E nesse campo, ele está armazenado energias. Energia é informação. Então, o nosso campo eletromagnético, ele é preenchido de informações. E essas informações vêm dos nossos pais,
das crenças, padrões e paradigmas que cada um dos nossos pais carrega. A gente também herda da nossa ancestralidade, dos nossos avós, bisavós, tataravós. Crenças, padrões, traumas, medos. Nós nascemos com uma quantidade energética de informação dentro do nosso campo. E essas informações vão atraindo situações ao longo da nossa vida para nos mostrar o que a gente carrega de informação, para acionar gatilhos em nós, para que a gente possa trabalhar em cima deles. Então, quando atraímos situações desafiadoras, sim, nós atraímos. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Não é o outro que é responsável, somos nós. Nós somos responsáveis. Quando assumimos essa responsabilidade, começamos a fazer essa autotransformação. E eu senti de abrir esse vídeo para contar um pouco do meu processo, porque eu tenho passado muito por isso, essas autotransformações, né? E aí eu fui pensar em toda a minha vida, desde que eu nasci até hoje, na minha infância, adolescência, e eu passo realmente por muitas transformações, muitos colapsos, muitos desapegos, muita desconstrução. Tem horas que a gente precisa de parar e respirar, porque chega uma hora que a gente se perde. É como se aquela velha identidade, a gente olha para a velha Melina, para a velha Mel, e é como se eu não reconhecesse mais. E aí a gente precisa de um tempo para entender o que a nova consciência está nos trazendo. O que essa nossa nova consciência ela quer mostrar. E quando a gente se depara com uma situação dessa, o corpo mostra para você. O corpo te mostra que quer ficar deitado. O corpo te mostra que não quer fazer algo. No meu caso, né? Me resguardar, não ficar gravando vídeos, diminuir os atendimentos. Então, é a gente entender o que a nossa alma, o nosso corpo está nos pedindo para a gente realmente entrar nesse processo de transformação, aceitar, porque o que nos traz sofrimento são as resistências. Quanto mais resistimos, mais sentimos dor, mais nos traz sofrimento, dor de cabeça, pode nos trazer algum tipo de sintoma, doenças, né? E quando a gente passa por esse processo de autotransformação, né? A fênix, quando ela renasce com novos propósitos. A fênix renasce com uma nova força, sentindo que ela é esse poder de recomeçar e que nada do que aconteceu abala as suas estruturas. Pelo contrário, tudo o que aconteceu, tudo foi importante e é importante para o nosso aprendizado, para que a gente se relembre o que somos.
Porque se eu trago a informação de que Deus está em nós, Deus é tudo, o vácuo quântico, segundo a física quântica, que é Deus, está em nós. A mente de Deus está em nós. Então, o que a gente não pode? O que a gente não consegue? Se a mente de Deus está em nós. Na verdade, a gente consegue tudo. Tudo que faz sentido para nós. Tudo que faz o seu coração vibrar. Tudo o que te trouxer alegria na alma. É possível que aconteça. E quando Jesus veio à Terra e trouxe a informação, vós sois deuses, vós podeis fazer muito mais do que eu fiz, o que ele quis falar com isso? Que a mente de Deus está em mim, que eu sou a mente de Deus, eu sou Deus em ação. E quando nascemos com esse campo cheio de informação, essas informações, o que elas fazem? Essas informações fazem a gente se esquecer do que somos. Faz a gente esquecer que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, que nós somos deuses, que a mente de Deus está em nós e que podemos sim mudar tudo. Essas informações que estão em nós, elas trazem medo, insegurança, apego ao velho. Por que muitas pessoas não conseguem ir adiante na sua vida, não conseguem vencer obstáculos, vencer traumas? Porque estão apegados às dores do passado. Porque acham que vai continuar criando as mesmas dores, as mesmas feridas emocionais, as rejeições, os abandonos, as traições. Mas quando você entende que tudo isso pode ser modificado, isso depende de cada um de nós, de assumirmos essa responsabilidade, esse poder pessoal e dizer um basta, e que a partir de hoje, a partir de agora, eu decido mudar todas essas informações. Mas como? Precisamos estar o tempo todo conscientes da nossa presença, sentindo as emoções, observando os gatilhos e não fingindo que não está sentindo medo, que não está sentindo raiva, que não tem mágoa, que não tem ressentimento, que não tem medo de ser traído, rejeitado ou abandonado. Pelo contrário, precisamos estar o tempo todo no aqui e no agora, para ir detectando essas emoções e reprogramando tudo isso, tirando a força e o poder deles, tirando o foco disso. Porque se eu escolho uma nova vida, se eu escolho novas realidades, se eu escolho sentir o amor, porque somos o amor, e tudo isso, todas essas experiências, todas essas informações, no fundo, é o amor de Deus que traz tudo isso para a gente se resgatar, para fazermos o nosso resgate, para que a gente saia dessa ilusão, para que a gente assuma as nossas responsabilidades e se movimente, se mova, haja de forma coerente com a nova consciência que está vindo, que está chegando, a nova consciência que você quer assumir hoje.
Por isso, eu venho trazer o arquétipo da Fênix. Eu me identifico muito com esse arquétipo e eu já fiz uma leitura astrológica védica, né? E o arquétipo que me representa é a Fênix. E hoje eu entendo por quê, porque são muitos colapsos que eu já passei e continuo passando, e eu escolhi tudo isso, eu escolhi passar por todos esses colapsos, eu escolhi passar por todas essas transformações, eu escolhi passar por tudo isso para eu poder entender quem eu sou, quem é a Mel, quem é a Melina, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui. Porque eu escolhi não apenas acordar de manhã, trabalhar, voltar para casa, dormir. Não. Eu escolhi vir para dar o melhor que eu puder, para eu me resgatar, para eu olhar para todas as questões que aparecem, que surgem no meu caminho, acolher tudo isso, entender e me levantar e me amar, porque hoje eu vejo que muitas dos sintomas das doenças, né, as causas, na verdade, é a falta de autoamor. A falta de autoamor nos leva a desenvolver doenças a longo prazo. Eu tive que pausar porque meu gatinho estava chorando aqui, querendo entrar, e agora ele está aqui querendo subir no meu colo. Mas voltando, eu escolhi passar por todas essas transformações para poder assumir a minha consciência, assumir a consciência, a real consciência que eu sou. Cada um de nós é uma consciência divina e eu tenho consciência do que eu sou e o que eu quero, que é fazer essa integração completa, né, com o meu eu superior. E isso significa que cada vez mais, quanto mais a gente faz essa integração, mais a gente recebe intuição, a intuição, aquela voz interior, aquela certeza que você não sabe de onde vem, mas simplesmente é a comunicação com o seu eu divino, com o seu eu superior. Então, quanto mais a gente se integra a ele, mais aumenta a nossa intuição, mais aumenta dons que todos nós temos, mas que ao longo das vidas, ao longo dos anos, com todas essas informações que a gente traz, isso nos faz esquecer, né, o que somos, né? Então, é isso. E eu tenho esse oráculo do pão, e aí eu resolvi abrir esse oráculo hoje, e aí caíram 2 cartas, né? E aí eu vou ler para vocês a primeira carta, que é a da perseverança. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. É seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. E a segunda carta, paciência. Entender que tudo tem o seu tempo, que tudo venha ao seu tempo. Dar o tempo necessário
para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo, para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Então foram 2 cartas que saíram para confirmar todo o meu processo, né, para perseverar e ter paciência de que é para confiar. Temos que confiar no nosso caminhar, no que a gente acredita e ter paciência, porque a gente tem o tempo certo da colheita para depois a gente... tem o tempo certo do plantio para depois a gente colher. E não adianta a gente acelerar e forçar as coisas, não. Tudo tem um tempo de maturação, de gestação, amadurecimento. E eu resolvi trazer, né, a minha experiência para vocês e dizer que eu precisei me afastar um pouco para eu passar por esse momento de transformação e autotransformação desse colapso, né? E eu assisti, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo até assistir uma live do Henrique Gasparetto falando sobre o colapso de identidade que ele fez essa semana e foi muito necessária para mim, porque aí eu entendi o que estava acontecendo comigo. É como se um velho eu tivesse se despedindo e aí fica um vazio, e aí a gente perde a referência, a gente não sabe mais o que a gente gosta, o que eu sou, quem é a Mel, o que a Mel gosta, o que eu quero. A gente entra numa confusão e na verdade tá tudo bem, a gente só precisa acalmar. Aí como veio, né, a carta as 2 cartas que vieram para mim também, né, fez todo sentido. Confiar no caminhar, paciência, entender que tudo tem um tempo, né, dar o tempo necessário, dar um tempo. Então eu precisei desse tempo, me dar um tempo e quando nada mais fizer sentido, como eu postei hoje, quando nada mais fizer sentido, volte para si, volte para você. Você é o seu sentido, você é o que te move. Eu acho que a maior dor que temos é a falta do alto amor, porque nós estamos aqui hoje, cada um de nós, eu como a Mel, a minha mãe, todos que convivem comigo, nós estamos aqui para aprender a se amar. A gente não aprendeu a se amar. A gente tende a amar mais o outro, a fazer tudo pro outro, a ser aquela pessoa que quer agradar todo mundo, quer fazer o melhor, quer se doar, salvar o mundo. Não é assim. A gente precisa se amar, se priorizar. E aí, para finalizar, eu venho convidá-los, né, a vir comigo fazer o Ho'oponopono só uma vez. O Ho'oponopono, que é uma técnica, né, havaiana de 4 mantras, que foi até um médico psiquiatra que trouxe, mas depois eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. E aí eu venho convidar você a fazer comigo, né, o Ho'oponopono para si. Eu venho pedir para você fechar os olhos e colocar as mãos aqui no coração. E se você quiser falar em voz alta ou mentalmente, faça do jeito que for melhor para você. E se quiser ficar de olhos abertos também, você sabe o que é melhor para você.
Eu prefiro fechar os olhos, porque quando eu fecho os olhos eu me conecto comigo. E quando eu coloco as mãos no coração, eu sinto esse portal de conexão com Deus. Respire profundamente. Respire. Segura. Solta. Segura. Mais uma vez. Inspira. Segura. Solta. Segura. E mais uma vez. Inspire. Segura. Solta. Segura. E comece a respirar calmamente. E fale o seu nome. Eu vou falar o meu e vocês vão repetindo junto comigo. E eu vou pedir para que vocês dê essa batidinha de leve no timo, o timo que ele está aqui na frente do coração e estimula todo o nosso sistema imunológico. Melina, abençoada, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que já me aconteceu. Eu sinto muito por todos os momentos difíceis. E vocês vão revivendo esses momentos. Eu sinto muito por todas as dificuldades. Eu sinto muito pela infância. A infância difícil, a infância. Os olhos tristes, os momentos desafiadores. Os nãos. Eu sinto muito pelos momentos que eu me senti sozinha, eu me senti com medo. Eu sinto muito na fase de criança, adolescente, adulto, por todos os momentos que eu me senti rejeitada, abandonada, ferida, desvalorizada, com medo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Melina, me perdoa. Me perdoa, Mel, por tudo que já me aconteceu. Me perdoa por todas as dificuldades que passei. Me perdoa por todas as vezes que alguém me feriu, que alguém me machucou, que alguém me humilhou, que alguém me desprezou. Me perdoa por tantos momentos de tristeza, de choro, de autoabandono. Me perdoa por eu ter me abandonado tantas vezes. Me perdoa por eu ter me rejeitado. Me perdoa por eu ter me traído. Quantas vezes eu me traí? Quantas vezes eu disse sim e queria falar não? Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Obrigada, 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 Mel. Obrigada por tudo que você é, obrigada por tudo que te aconteceu, o que você é hoje. Obrigada, obrigada. O que você é hoje vem de tudo que aconteceu antes. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada por tudo que você já fez e tudo que ainda fará. Obrigada, 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 obrigada. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Melina, eu te amo. Mel, eu te amo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me amo, eu me amo do jeito que eu sou. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu amo quem eu sou. Eu me amo verdadeiramente o que eu sou. Com todo o meu jeito de ser, eu me amo. Respira fundo. E é isso. Eu convido vocês a fazer essa prática
é uma prática de autorreconhecimento, é uma prática de auto-amor. E é uma prática para mostrar que estamos prontos para as transformações. A vida é um eterno recomeçar e é uma forma de mostrar que estamos prontos para recomeçar. Recomeçar é necessário, é crescimento, é você saber quem você é você se conectar com a sua força, com o seu amor. E é isso. Venho trazer esse vídeo com muito carinho e muito amor para você que ressoou comigo. E se você gostou, curte. Vou pedir para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que esteja precisando, né, ouvir. E estamos juntos em toda essa transformação que está acontecendo. Um grande beijo.